بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, e o bom fim será para os piedosos, e não haverá hostilidade senão para com os injustos. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, bem-vindos a todos nesta série de aulas acerca de jurisprudência islâmica. Aulas baseadas neste livro intitulado Durusun fil Hadith wal Fiqh, aulas de Hadith e de Fiqh. Livro que é ensinado aos estudantes iniciantes da Universidade Islâmica de Al-Madina. Na aula de hoje iremos detalhar aquilo que foi dito no final da aula anterior. No final da aula anterior mencionámos as condições para que a peregrinação se torne obrigatório. Para que a peregrinação se torne obrigatória. Então, na aula de hoje, na aula anterior, mencionámos unicamente essas condições, sem entrar em detalhes, sem esclarecimento. E na aula de hoje iremos, bi'idhnillahi ta'ala, detalhar um pouco essas condições que foram mencionadas na aula anterior. E podemos fazer uma pequena introdução, lembrando as condições mencionadas na aula anterior, que são 5. A primeira condição é o Islão, que é que a pessoa seja muçulmana. A segunda condição é a puberdade, que a pessoa seja puber. A terceira condição é o juízo, a razão. A quarta é a liberdade, é o facto que a pessoa seja livre, que não seja escravo. E a quinta é a capacidade, que a pessoa tenha a capacidade de fazer a peregrinação, al-Hajj, de efetuar al-Hajj. Então, na aula de hoje, iremos detalhar estas 5 condições requeridas para que a peregrinação, para que al-Hajj se torne obrigatório para uma pessoa. E como foi mencionado, de maneira resumida na aula anterior, a primeira condição é al-Islam. É al-Islam. O Islão. E o autor disse, quanto ao Islão, aqui começamos o detalhe, quanto ao Islão, ele é uma condição exigida em todas as adorações. Quanto ao Islão, o Islão é uma condição que é exigida em todas as adorações. E é também uma condição de validade. Pois a peregrinação, al-Hajj, de um descrente, não é válida. Então aqui o autor nos diz que al-Islam, o facto que a pessoa seja muçulmana, é uma condição exigida em todas as adorações. Então aqui é uma regra que é geral. Quer dizer que o facto que a pessoa seja muçulmana é uma condição para qualquer que seja a adoração. Mas o Islão também é uma condição de validade. Quer dizer que se uma pessoa que não é muçulmana, se um descrente vem a efetuar qualquer que seja a adoração, então essa adoração não será válida. Porquê? Porque não é muçulmano. Para que uma adoração seja válida, a pessoa tem de ser muçulmana. Então, o Islão é uma condição exigida em todas as adorações, mas é também uma condição de validade. Então, aqui neste caso, o Islão é uma condição de validade para que a peregrinação, al-Hajj, seja
válida. Pois a peregrinação de um descrente não é válida. Quanto à segunda condição requerida para que para que a peregrinação se torne obrigatória para uma pessoa, é al-bulugh. É al-bulugh, a puberdade. A puberdade. E a puberdade é uma condição de obrigação. A puberdade é uma condição de obrigação. Quer dizer, para que a peregrinação, para que al-Hajj se torne obrigatória, a pessoa tem de ser puber. E também é uma condição de suficiência. Quer dizer que, para que a peregrinação efetuada por uma pessoa seja suficiente, essa pessoa tem de ser puber. Tem de ter atingido a puberdade. Pois não é obrigatório a uma criança de efetuar al-Hajj. Uma criança não lhe é obrigatório de efetuar a grande peregrinação. Mesmo se é válido. Mesmo se é válido e recompensado. Mas não é suficiente. Não é suficiente enquanto Hajj obrigatório, enquanto peregrinação obrigatória. Quer dizer que a criança que efetua al-Hajj, que não é ainda puber, que não atingiu a puberdade, a sua peregrinação, o seu Hajj, será aceite. Reparem bem, uma criança que acompanha os seus pais, por exemplo, à peregrinação e que efetua a peregrinação, esta criança, a sua peregrinação será aceite. Mas será aceite como uma peregrinação voluntária, como um Hajj voluntário. Mas esta criança deverá efetuar novamente al-Hajj logo que será puber. Logo que terá atingido a puberdade. E isto porque esta criança não é responsável. Ghayru mukallaf. De acordo com um hadith. Então aqui o autor vai mencionar a evidência daquilo que disse. Então, de maneira resumida, para que seja claro para todos, a puberdade é uma condição para que a peregrinação se torne obrigatória. Mas é também uma condição para que a peregrinação seja suficiente. Porquê? Porque é permitido a uma criança de efetuar a peregrinação. Esta criança será recompensada pela sua peregrinação. E a sua peregrinação também será válida, mas não será suficiente. A criança será recompensada, a peregrinação será válida, mas não suficiente. Quer dizer que terá de voltar a fazer a peregrinação logo que for adulto, logo que terá atingido a puberdade. Então esta peregrinação, este Hajj que tenha efetuado logo que era criança, não será suficiente. Será válido, será recompensado por isso, mas não será suficiente. Logo que será adulto, terá de voltar a fazer a peregrinação. E a evidência, como foi mencionada pelo autor, é um hadith. No qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: "Rufi'a al-qalamu an thalatha." A pena foi levantada sobre 3. A pena foi levantada sobre 3 tipos de
sobre os 3 tipos de pessoas. O sentido deste hadith, a pena foi levantada sobre 3, é que 3 tipos de pessoas, aquilo que cometem, aquilo que fazem, não é registado. Não é registado contra eles. 3 tipos de pessoas, aquilo que cometem, aquilo que fazem, não será registado, não será apontado contra eles. Aquele que dorme até acordar. Este é o primeiro tipo de pessoa. Aquele que dorme até acordar. A pessoa que está a dormir, então tudo aquilo que se passa, tudo aquilo que acontece não será registado contra ele. O segundo tipo é a criança até atingir a puberdade. A criança até atingir a puberdade. E esta é a evidência daquilo que foi mencionado nesta condição que é al-bulugh, a puberdade. E o terceiro tipo de pessoas é o louco até recuperar o juízo. O louco até recuperar o juízo. Então estas 3 pessoas, tudo aquilo que fazem durante esta situação, enquanto se encontram nesta situação, então não será registado aquilo que fazem. Tudo aquilo que fazem não será registado contra eles. A pessoa que está a dormir até acordar, a criança até atingir a puberdade e o louco até recuperar o juízo. Depois o autor continua dizendo, quanto ao facto que se uma criança efetuar a peregrinação, ela será válida. Este ponto também é importante a esclarecer, que é que se uma criança, como dissemos, efetuar a peregrinação, al-Hajj, então essa peregrinação será válida e será recompensado. A evidência é um hadith narrado por Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que disse: uma mulher apresentou uma criança ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e disse: ele pode efetuar a peregrinação? Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu a esta mulher: sim, e tu terás a recompensa. Este hadith foi relatado por Muslim. Então vejam que neste hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma nos informa que uma mulher veio ao encontro do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam com uma criança ao colo e levou esta criança ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, apresentou esta criança ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e perguntou-lhe se esta criança podia efetuar a peregrinação. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu que sim. Então tiramos daqui que a peregrinação de uma criança é válida e depois disse: e tu terás a recompensa. Quer dizer que os pais terão também a recompensa de terem levado os filhos à peregrinação, ao Hajj. Então os dois serão recompensados. Os pais e também a criança. Passamos à terceira condição requerida para que a peregrinação se torne obrigatória. A terceira condição, como foi mencionado, é o juízo, é a razão, que é que o muçulmano puber tenha a razão. Então vimos a primeira, a segunda, vamos agora à terceira condição. Então o muçulmano puber tem de ter o juízo, tem de ter a razão. E o juízo é uma condição para que a peregrinação se torne obrigatória, mas também é uma condição de validade. Reparem bem aqui. Mas também é uma condição de validade e de suficiência. Pois o juízo é o apoio, é a base da responsabilidade religiosa. É o apoio e a base da responsabilidade religiosa. De acordo com a palavra do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, rufi'a al-qalamu an thalatha. A pena foi levantada sobre 3, como foi mencionado no hadith anterior. Então aqui o autor nos diz que o juízo é uma condição para que a peregrinação se torne obrigatória.
mas é também uma condição de validade e uma condição de suficiência. Quer dizer que para o louco, para a pessoa que é louca, que perdeu a razão, perdeu o juízo completamente, a peregrinação, em primeiro lugar, não é obrigatória para ele. E se efetuar a peregrinação, a sua peregrinação não será válida. Não será válida. E não será também suficiente. Quer dizer que logo que recupera, logo que voltar a recuperar a razão, o juízo, terá de voltar a efetuar a peregrinação, no caso no qual tenha efetuado a peregrinação logo que estava louco, logo que não tinha juízo. Então vejam aqui que, neste caso, a peregrinação para já não é obrigatória para ele, mas no caso em que a pessoa louca efetue a peregrinação, não será válida e também não será suficiente. Não será suficiente. E a evidência é exatamente a mesma que foi mencionada na condição anterior. Quanto à quarta condição, é a liberdade. A quarta condição requerida para que a peregrinação se torne obrigatória para uma pessoa é a liberdade. É a liberdade. E a liberdade é uma condição para que se torne obrigatória a peregrinação. Mas também é uma condição para que a peregrinação seja suficiente. Seja suficiente. Pois a peregrinação não é obrigatória, não é uma obrigação que incumbe ao escravo. A peregrinação, al-Hajj, não é uma obrigação que incumbe ao escravo. No entanto, prestem bem atenção, no entanto, será válida se a efetuar enquanto escravo, mas não será suficiente. Não será suficiente. Aqui esta condição é semelhante à condição da criança. Esta situação, a situação do escravo, é semelhante à situação da criança, que é que não é obrigatório para o escravo de efetuar al-Hajj enquanto é escravo, enquanto não tem a liberdade, mas se efetuar a peregrinação, al-Hajj, então essa peregrinação será válida, terá a recompensa, mas essa peregrinação não será suficiente. Isto é, se recuperar a sua liberdade e que se torne uma pessoa livre, terá de efetuar a peregrinação novamente. E o autor dá um pouco mais de detalhe, dizendo: e o facto que não seja obrigatório para o escravo de efetuar al-Hajj, a grande peregrinação, é porque a peregrinação é uma adoração que requer, que necessita tempo e capacidade. E o escravo está ocupado pelos direitos do seu mestre. Portanto, se encontra na incapacidade de efetuar a peregrinação. E o autor aqui mencionou uma evidência. يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido deste versículo: e para Allah impende às pessoas a peregrinação à casa, a quem tem a capacidade. E para Allah impende às pessoas a peregrinação à casa, a quem tem a capacidade. Quanto ao facto que a peregrinação efetuada pelo escravo é válida, é uma questão sobre a qual não há divergência. Então o autor diz que o facto que a peregrinação do escravo seja válida, no caso em que o escravo efetua a peregrinação, que ela é válida, então não há divergência entre os sábios acerca desta questão. Não há divergência entre os sábios acerca desta questão. Quanto à quinta condição requerida para que a peregrinação seja obrigatória,
é a capacidade. Esta é a quinta e a última condição requerida para que a peregrinação se torne obrigatória para uma pessoa. Então a quinta condição é a capacidade. A capacidade. E a capacidade é uma condição para que a peregrinação se torne obrigatória, e isto de acordo com a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala no versículo mencionado há instantes. E para Allah impende às pessoas a peregrinação à casa a quem tem a capacidade. A capacidade foi mencionada por Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo. Então, para que a pessoa, para que se torne obrigatório a uma pessoa de efetuar a peregrinação, esta pessoa tem de ter a capacidade. Tem de ter a capacidade de o fazer. Além de ter também de reunir todas as outras condições que são o Islão, a puberdade, o juízo, a liberdade e, para terminar, a capacidade. Então, se uma pessoa tiver o Islão, a puberdade, o juízo e a liberdade, mas que não tiver a capacidade de fazer a peregrinação, de efetuar a peregrinação, então, neste caso, ela não é obrigatória para ele. Então, se uma destas condições não estiver reunida, então a peregrinação não é obrigatória para uma pessoa. Para que a peregrinação seja obrigatória para uma pessoa, estas 5 condições têm de estar presentes. Têm de estar presentes. Nenhuma delas pode estar ausente. Se uma delas estiver ausente, então não é obrigatório para a pessoa de efetuar al-Hajj, para efetuar a grande peregrinação. Esta quinta condição deixaremos para a próxima aula, bi'idhnillah, pois necessita um pouco mais de detalhe e iremos esclarecer esse ponto, detalhar esse ponto na próxima aula, bi'idhnillah ta'ala, pois o autor, aliás, detalhou mais esse ponto, detalhou mais esta última condição que as outras. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.